Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de matemática e nós vamos falar ainda sobre formas geométricas e hoje nós vamos falar sobre as figuras planas. É a continuação da nossa aula passada, né? Onde nós falamos sobre as figuras planas e não planas. As atividades vão ser parecidas porque daí a gente finaliza esse tema de figuras geométricas. Então, eu vou fazer a leiturinha para vocês. Gostaria que vocês me acompanhassem. Nós vamos ter as atividades que eu vou falar no final, ok? Figuras planas. Uma menina apoiou algumas embalagens sobre uma folha de papel e desenhou o contorno de alguma delas. Depois, ela pintou o interior das figuras obtidas. Observe algumas figuras que a menina desenhou. Então, nós temos aqui uma imagem de uma menina fazendo contorno de algumas embalagens, né? No nosso dia a dia, a gente encontra muita forma geométrica, né? As embalagens de coisas que a gente usa na cozinha, as latas, as caixinhas, né? Caixa de leite, caixa de pasta de dente. Então, elas são formas geométricas, né? E observem aqui que ela conseguiu fazer, a partir das embalagens, algumas formas geométricas. O retângulo, o quadrado, o triângulo, o pentágono e o hexágono. Todas essas figuras que ela fez são figuras geométricas planas, né? Que é aquela figura geométrica que parece um papelzinho, que a gente, quando olha, não tem a impressão dela ser 3D, né? Então, essas todas são figuras planas. Observe a figura a seguir e algum dos seus elementos destacados. Nós temos aqui um triângulo e tem dois pontos em destaque, que seria essa parte que está marcada em vermelho, que é o lado, que é a parte maior desse triângulo, que a gente chama de face. Aí vocês lembram que na última aula nós falamos sobre isso, mas eu vou colocar lá no nosso grupo o significado de todas as partes, que é pra gente relembrar. Então, essa parte maior aqui, que é a face, aqui está marcando como lado, né? E o pontinho, que seria a finalização aqui do triângulo, que é o encontro dos lados, se chama vértice, assim como a gente viu na última aula. Então, vocês prestem bastante atenção aqui na figura, porque nós estamos falando de um lado e de vértice. Essa figura é uma figura geométrica plana, né? Nós temos agora a nossa primeira atividade. Escreva o nome da figura ou figuras que podem ser obtidas contornando cada uma de suas faces. Então, aqui é como se a gente fosse fazer o que a menininha aqui da imagem fez. É como se a gente colocasse essa primeira imagem aqui, que é uma torrada, a gente colocasse ela em cima do papel e fizesse o contorno, né? Então, a gente pode fazer o contorno dela deitada e em pé. E depois a gente vai ter duas formas geométricas com esses contornos. Então, aqui nessa atividade, vocês vão escrever quais são as formas geométricas que a gente pode obter fazendo o contorno desse pacote de torrada, ok? Aqui, dentre essas que eu mostrei logo no início, nós temos as formas que a gente pode obter com o desenho dessa torrada. Então, vocês olhem bem, observem. E se vocês tiverem alguma coisa assim para fazer aí, o contorno, vocês façam, mas visualizando já dá pra gente ter uma ideia. A nossa segunda imagem é uma caixinha de molho de tomate. Então, vocês percebam qual é a forma que ela tem. O processo é o mesmo. É como se a gente colocasse a caixinha lá em cima da folha de papel e fizesse o contorno dos lados. E aí, a forma geométrica que a gente desenhar no contorno dessa caixinha é o que eu quero que vocês escrevam aqui, né? Qual é a forma geométrica que a gente obtém no contorno dessa caixinha de molho de tomate. Então, vocês prestem atenção na forma da caixinha. E a terceira imagem é uma caixa de chocolate.
né? Percebam que ela é diferente das outras. Então, o processo é o mesmo e a gente vai ter duas formas geométricas se a gente desenhar o contorno dessa caixa, ok? A nossa segunda atividade. Escreva nos quadros abaixo o número de lados e o número de vértice de cada figura plana. Então, lembrando que a gente está falando de figuras planas, que são essas que eu mostrei no início do vídeo, tá? Então, nós temos aqui um triângulo, aí você vai escrever quantos lados tem e quantas vértices. Lembrando que os lados são as partes maiores, tá certo? E vértice é a pontinha, tá certo? Aí nós temos o triângulo, o quadrado, o pentágono, o retângulo e o hexágono. Eu vou colocar aqui a imagem deles para vocês, tá bom? Para vocês observarem. A próxima atividade. Observe abaixo o contorno de cada uma das faces de uma figura geométrica não plana, que é essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Qual das figuras abaixo teve as faces contornadas? Então, esse contorno que eu tô mostrando aqui é o contorno de uma das faces dessas figuras aqui que eu estou mostrando agora, A, B, C e D. É como se você fosse montar esses pedacinhos de figura geométrica, ela vai dar uma forma. Aí você vai identificar qual dessas formas aqui embaixo foi formada a partir desses contornos, tá certo? Então, vocês vão escolher A, B, C ou D. Vocês prestem bastante atenção na quantidade de faces que tem, para vocês contarem. E tem que ser igual na quantidade de faces da figura que vocês escolherem, ok? E nós vamos falar agora sobre círculo e circunferência. Observe as figuras geométricas planas ao lado. Note que o círculo, que é isso que eu estou mostrando, é formado pela circunferência e seu interior. Então, vocês percebam aqui que o círculo, ele tem a circunferência, só que ele é preenchido, né? E do lado aqui, a circunferência é aberta, né? Então, em nosso cotidiano, a gente consegue encontrar bastante objetos que tem a forma de um círculo e de uma circunferência. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de círculo, né? Círculo é o que é fechado, circunferência é o que é aberto, ok? Isso é para facilitar o entendimento da gente quando a gente pensar no círculo, ele é todo preenchido e a circunferência não, é o contorno. Então, percebam que a moeda é um círculo, porque ela tem preenchimento dentro. O prato também é um círculo, a tampa de uma panela é um círculo, a tampa de um depósito também é um círculo. Agora, se a gente for pensar na roda de uma bicicleta, é uma circunferência, porque ela não é preenchida dentro. Ela tem os raios ali, mas ela não é toda preenchida. Um anel é uma circunferência, um bambolê é uma circunferência. Então, pra gente lembrar, né? Na hora de pensar em círculo, a gente vai pensar que o círculo ele é todo fechado, como se fosse uma pizza, como se fosse uma moeda, como se fosse um prato. E a circunferência, ela é só o contorno, como se fosse um anel, uma roda de bicicleta, né? Um bambolê. Então, ele dentro, ele é aberto, ele é vazado, tá? Eu vou passar um vídeo agora para vocês sobre círculo e circunferência, que é para dar uma ilustrada melhor para a gente entender. E depois nós vamos ter duas perguntas para poder responder. Então, a primeira pergunta é:
escreva o nome dos objetos cujas formas lembram uma circunferência. Então, aqui na A, você vai escrever um objeto que lembra a circunferência, que é a forma redonda, só que ela é vazada. E vai escrever o nome de 2 objetos cuja forma lembra um círculo. Círculo, ele é redondo, só que dentro é preenchido, né? Então, você vai pensar um pouquinho e vai escrever 2 objetos com essas referências, né? Uma circunferência e um círculo. Então, vocês assistam agora o nosso vídeo e eu vou ficando por aqui, lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês encontrarem dificuldade em realizar alguma atividade, vocês podem me chamar, podem me pedir uma nova explicação, tá? Que eu estou por aqui. Vou ficar aguardando vocês retornarem com as atividades. Com essas atividades a gente fecha esse tema de formas geométricas planas e não planas, ok? Então tenham bons estudos e tenham uma ótima noite, mas eu estou por aqui. Tchau, tchau! Vocês estão vendo essa roda? Uau! Olha essa roda gigante! Hoje vamos falar sobre 2 formas geométricas que podemos encontrar em qualquer lugar: a circunferência e o círculo. A circunferência é uma linha curva, fechada e plana, cujos pontos estão à mesma distância do centro. Olha ao seu redor. Você está vendo alguma circunferência? Sim! Este anel e este bambolê. O círculo é uma figura plana, delimitada por uma circunferência. Olha ao seu redor. Você vê algum círculo? Sim! Esta moeda e esta pizza. A diferença entre a circunferência e o círculo é que a circunferência é a linha que contorna o círculo. E o círculo é tudo que está dentro da circunferência. Ou, dito de outra forma, o círculo é a parte interior da circunferência.